Olá a todos, hoje estou aqui para falar de backup. Sabemos que os dados hoje para as empresas, muitas vezes representam um bem muito maior do que o mobilizado. Então, eu vou mostrar aqui algumas opções, apesar de existir várias outras opções de backup, eu foquei em algumas opções e, claro, sempre é a opção do cliente, o cliente que escolhe a melhor opção que atenda a necessidade dele, ok? No decorrer da apresentação vocês vão compreender o porquê, que o cliente é que vai escolher qual é a melhor opção para ele, tá bom? Bom, eu coloquei 3 imagens onde uma representa backup em nuvem, a outra representa uma storage e o HD externo, tá certo? Backup em nuvem. É fácil de recuperar um arquivo que foi deletado, sincroniza com outros servidores ou em outros locais. Então, por exemplo, você pode ter um servidor na matriz e aí você tem um outro computador numa outra localidade e esses dados vão estar nos 2 servidores. Claro que quando você apaga na matriz, ele apaga também lá na filial ou no escritório que você tem. Mas, exemplo, o Dropbox, quando é a versão gratuita, ele permite você em até 30 dias dar falta de um arquivo e recuperá-lo. Quando você utiliza uma versão paga do Dropbox, você tem esse tempo ilimitado. Então você levou ali 3 meses para identificar que um arquivo não está mais presente entre os seus dados, você entra lá no site e consegue recuperar essa informação. Eu vou mostrar aqui para vocês onde está essa informação. Bom, então aqui o Dropbox básico, que é o gratuito, E aí nós temos o Dropbox Pro, ele tem 1 TB de arquivos. E tem o Dropbox para empresas, onde você pode também pagar $15 por usuário, por mês. E aí você pode ter mais equipamentos ou máquinas utilizando também o Dropbox, tá? Enfim, entrando no site do Dropbox aí vocês conseguem ver demais informações sobre cada plano, as vantagens e desvantagens de cada um, ok? Além do Dropbox, nós temos a Amazon, muito utilizado e reconhecido por empresas maiores, onde os custos também são diferentes, tá? Uma outra empresa para backup em nuvem é a Google, onde você pode contratar um espaço. Agora, o limite de arquivo, de identificar que um arquivo foi apagado e restauração, eu ainda não sei no Google Drive como funciona, qual é o tempo máximo, que ele vai ficar esperando você para clicar restaurar um arquivo. Mas está aqui hoje os preços para você ter uma ideia, o link onde você pode obter a informação de espaço de armazenamento, etc. Além deles, um pouco também a Local Web. A Local Web também tem aqui alguns planos, onde também baseado em espaço, em até quantos computadores você pode utilizar e cada arquivo qual é o tamanho máximo que ele pode, o envio individual. Se tem suporte, etc. Ok? Então tem aqui para todos os gostos, todos os valores e gostos. Por isso é que eu digo que escolher a melhor forma de backup não está relacionado à tecnologia, e sim a melhor forma de casar custo e tecnologia. Então essas aí são as opções de backup em nuvem. Quais são as desvantagens que eu entendo? Primeiro é a velocidade do envio dos arquivos. Por quê? Você tem 10 megas de internet, digamos que um ADSL, então significa que você tem 1 mega de upload. Então você tem 1 mega de upload, sua empresa está utilizando essa internet, e se você de repente colocou lá no servidor um arquivo de 500 megas, por exemplo, assim, ele vai levar um tempo para subir esse arquivo para a nuvem.
e, claro, consumir sua banda de upload. Claro que se você for uma empresa que, além de utilizar o backup em nuvem, vai disponibilizar um link específico para esse tipo de serviço, né, ou determinar horários que vá fazer essa sincronização, sem dúvida isso não é um problema, não é uma desvantagem. Eu cito uma desvantagem porque às vezes tem empresa que, enfim, tá sincronizando ali o tempo todo, que é o ideal, né? E aí tá o tempo todo colocando arquivos às vezes grandes e aí está consumindo a banda da internet e não tem banda. Então é uma possibilidade de desvantagem. Uma outra desvantagem que pode ou não ser uma desvantagem em função de segurança é que se alguém tiver a sua senha, exemplo, Google Drive, conseguiu a sua senha de Google Drive, em qualquer local ele vai ter acesso àquelas informações. Também pode-se considerar uma vantagem. Depende aí da visão, né? Não estou dizendo que este recurso é uma desvantagem, literalmente. Mas tem empresas que os dados, né, são muito sigilosos, enfim, e não querem correr este risco, que alguém obtenha de alguma forma essa senha e tenha esse acesso. Claro que é importante constantemente trocar sua senha, isso aí vai reduzir muito, e também para quem você vai contar essa senha, né? Uma outra coisa que muita gente comenta é onde seus dados ficam, né, e que segurança vai ter. Exemplo, você contrata, simulando, um provedor A de backup em nuvem, e se ele sofrer uma invasão, tiver algum problema? Claro que você vai cobrar dele, mas é um risco que você corre. Ok? Porque seus dados estão fisicamente em uma outra empresa, em poder de uma outra empresa. Tá certo? Bom, além do backup em nuvem, nós temos a opção do NAS ou Storage. Você tem ali uma grande vantagem, que os HDs são espelhados, então se um HD falhar, o outro assume. Você tem maior capacidade de armazenamento comparado à nuvem, porque normalmente na nuvem você paga muito caro para ter muito espaço. Já na Storage, o NAS, você compra o equipamento, você já sabe ali qual é o espaço que você vai ter. E se você usar 100%, 50%, 80%, enfim, o seu custo foi fixo, né? A desvantagem é, dependendo do equipamento, o custo que você vai ter do equipamento é caro, né? Hoje, dependendo do equipamento, vai variar de 4, 5 mil a 20 mil ou mais. Depende se ele vai ter porta com fibra ótica, enfim. Uma desvantagem dele é que, dependendo do equipamento que você compra, você não vai ficar trocando, né? Você vai colocar o equipamento lá e não vai ficar retirando da sua empresa. Então, se alguém entrar lá e roubar esse equipamento, né, fora do horário de trabalho ou no horário de trabalho, lá está todos os seus dados. A vantagem de um backup em nuvem é exatamente isso, né? Se alguém entrar lá e roubar tudo que tiver na empresa, você tem todos os seus dados na nuvem, tá certo? Você não perde aquelas informações. Vírus, existe uma possibilidade, né? Não estou dizendo que é 100% de possibilidade, mas existe. Exemplo, já vi empresa que compartilhou a pasta, né, com acesso completo na rede, e aí alguém pegou um vírus lá específico que compacta os arquivos e coloca uma senha e exige um reembolso para te entregar a senha. Então tem que ter um certo cuidado com que forma você vai fazer esse backup, quais os riscos você tem. Tá certo? HD externo. Eu coloquei o HD externo, não que ele é a melhor forma, mas é uma forma hoje mais barata, né? Ou seja, você pode ter ali 4, 5, 6 HDs externos, fazer o backup para este HD externo, conferir, né, se ele está lá dentro, e depois transportar ele para um outro local. Então, se sua empresa sofrer incêndio, roubo, furto, enchente, qualquer coisa do tipo, seus dados estão lá no outro endereço dentro daquele HD externo. É possível também você colocar etiquetas ali naqueles HDs e ter mais tempo de backup. Ou seja, você ter até ali um HD para o primeiro semestre, primeiro trimestre do ano,
E se caso você leve 5, 6 meses para descobrir que um arquivo foi deletado, você volta naquele HD lá e lá vai estar seu arquivo, né? Ou seja, imagine-se que você pegou ali os 3 primeiros meses do ano e você tem um backup, né, dentro daquele HD, e você guarda aquele HD e não utiliza ele. Chegou ali no final de setembro, outubro, novembro, enfim, descobriu que um arquivo sumiu, você pode pegar esse disco e bem provavelmente que o arquivo vai estar lá dentro. Tá? A desvantagem é, se esse HD cair, tiver algum problema, pode danificar com grande facilidade, né? E depende da rotina, né, do ser humano, ou seja, de lembrar de trocar o disco, de lembrar de conferir também o backup se foi realizado, né? Conferir, na verdade, independente de qualquer uma das formas, é importante que o cliente, que você que é dono dos dados, confira regularmente, né? Não tente contratar uma empresa A, B, C, D para ela se responsabilizar, porque quando esses arquivos faltar, aí você vai ver o quanto teria valido a pena se você tivesse feito essas verificações. E é muito fácil de fazer, não depende de uma empresa especialista nisso. Tá? A outra forma de realizarmos o backup é em fitas LTO. Neste tipo de backup, o equipamento vai ter um custo, a fita tem um custo, né? Tem um tempo para a gravação dos dados, etc. Mas também permite bastante informação, né? Vou pegar aqui a imagem. Esse aqui é um dispositivo da Dell, né, que trabalha com fitas. E aí você tem a possibilidade de gravar, né, os seus backups. Eu também vou mostrar a imagem aqui para vocês de uma storagezinha, um NAS, né, da Iomega, onde você tem a opção de fazer um backup, programar um backup diário, dentro de um horário específico. Ele vai lá, pega os arquivos dentro do seu servidor e grava dentro do equipamento. É um equipamento normalmente da Iomega, dependendo do modelo, com um custo de mais ou menos 4, 5 mil. Pode variar em função do número de HDs, espaço, em função do dólar também, né? Então, fitas também é uma forma utilizada por muitas empresas, né? Principalmente as empresas maiores aí, onde, enfim, às vezes não pode fazer um backup em nuvem por alguma questão, ou por muitos arquivos mesmo, e realiza esse tipo de procedimento. Existem vários softwares que fazem automaticamente os backups, né? Nós temos ali o Windows Server. O Windows Server ele tem a opção de você programar um backup, colocando até mesmo os arquivos, né? Ou seja, ele, além de fazer o backup do próprio Windows, ele vai também backupear os arquivos que estiverem dentro lá do servidor. Então, se tiver algum problema com o servidor, basta restaurar este backup, volta a funcionar tudo, inclusive com as configurações que você tinha antes, como AD e etc. Tem aí o software Symantec, também um software para backup específico, né, que você pode instalar no seu servidor e aí fazer a programação dos backups. Só que ele é pago, e tem o gratuito, que é o Cobian Backup. Comparativo, tá? E realmente vai depender de cada cenário, de cada cliente. Eu não gosto de taxar uma coisa como muito boa e a outra péssima, porque às vezes, para uma empresa que tem ali poucos computadores, muitos poucos computadores, às vezes não tem um recurso para comprar softwares e hardwares específicos, pode estar utilizando as opções mais baratas. Bom, então, o recado que na verdade eu gostaria de deixar é que é fundamental, né, que você confira com frequência, né, o funcionamento do backup, mesmo que esse backup seja automático, mesmo que ele envie e-mail para você quando tem algum problema. Mas além de confiar nisso tudo, eu acredito que é importantíssimo colocar em sua agenda aí uma rotina para conferir o funcionamento. Somente você, dono dos dados, sabe o quanto eles são importantes, né? Ou seja, não tem como um técnico A, B, C ou D escolher o que deve ou não ser backupeado. E use mais de uma opção
Isso vai ajudar você a aumentar a segurança e tornar mais difícil de perder dados. Tem empresas que às vezes utilizam a opção de backup em nuvem e ainda faz um backup internamente. Ou faz um backup em HD externo e backup em storage. Enfim, você pode combinar aí várias tecnologias ou opções de backup para aumentar aí a chance de não perder nenhum tipo de dados, nenhuma informação. Ok? Bom, muito obrigado e segue aí os meus contatos.